Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, tendo a oportunidade de meditar na Palavra de Deus, na expectativa de que, de alguma forma, esta palavra faça diferença na sua vida, no seu dia de hoje e no seu futuro. Aliás, é sobre isso que vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero primeiro deixar um abraço carinhoso, um abraço especial para os aniversariantes deste dia. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que cuide de cada área do seu viver, derrame da sua graça, da sua paz, do seu amor, da sua generosidade sobre a sua vida e sobre as pessoas que você ama. A todos, nossa gratidão imensa por essa companhia, por esses instantes em que podemos desfrutar da sua presença ao nosso lado em nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Tenho dito que o nosso grande desejo é simplesmente compartilhar com você algo que Deus tem falado ao nosso coração, na expectativa de que isso faça diferença na sua vida, faça diferença no seu caminhar. Por isso, pedindo a Deus que faça isso, nós vamos juntos à Palavra de Deus ver aquilo que Ele tem a nos dizer. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, e no versículo 12, nós lemos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Este é um dos muitos textos da Bíblia em que há uma referência clara e direta à palavra de Deus. Naturalmente, temos que entender que, quando da escrita de textos como esse, a escritura não estava completa como nós a temos hoje, mas já havia boa parte dela pronta, especialmente a parte que nós conhecemos como Antigo Testamento, na época, dentro do judaísmo, dividida em três blocos: a Torá, Ketuvim e Neviim, a parte dos escritos, a parte dos profetas e a parte da Torá, a parte da lei, onde nós temos hoje correspondente aos 5 livros, chamados livros de Moisés, porque contam justamente a história do Gênesis até o Deuteronômio e vão até o término da vida de Moisés e preparam o caminho para a conquista da terra prometida, o que acontece nos primeiros capítulos do livro de Josué. Bem, todo esse texto do Antigo Testamento, incluindo aí o que nós chamamos hoje de livros poéticos, na verdade já era conhecido, já era usado nos dias de Jesus, no tempo de Jesus, e naturalmente muitas das referências encontradas no Novo Testamento às Escrituras são referências a esta parte das Escrituras. A Bíblia completa, como nós temos hoje, inclui a parte do Novo Testamento, os livros que apresentam a vida de Jesus, chamados os Evangelhos, depois um livro histórico que apresenta a história da igreja, do nascimento da igreja, que é o livro de Atos, e a partir daí uma sequência de epístolas, uma sequência de cartas, nas quais nós temos as principais doutrinas e os principais conceitos do cristianismo melhor sistematizados e melhor apresentados. A maioria dessas cartas é escrita justamente pelo apóstolo Paulo, o grande sistematizador da doutrina cristã, que em perfeita sintonia e com perfeita fidelidade aos ensinos de Jesus Cristo, ele apresenta com maior riqueza de detalhes e organização todo o conteúdo do Evangelho. Finalmente, depois dessa sequência de epístolas, o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, é um livro que apresenta uma expectativa de promessas e profecias com relação ao agir de Deus na história, a irrupção divina na história, e nós conhecemos bem essa parte do texto bíblico. Esse conjunto de livros, respeitado e considerado ao longo da história pelo cristianismo, é então chamado por nós como Escritura Sagrada, como a Escritura Santa. Mas eu queria destacar aqui que uma das razões pelas quais nós consideramos esse texto como um texto de autoria divina é a sua eficácia ao falar ao nosso coração. É claro que há muitas outras razões pelas quais nós atribuímos a esse texto, ao texto bíblico, uma autoria não apenas humana, uma autoria divina. Uma das razões mais evidentes é o fato de um livro ou um conjunto de livros escritos ao longo de mais de 1.600 anos, por dezenas, provavelmente mais de 4 dezenas de autores diferentes, em circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, preserva uma unidade humanamente inexplicável,
O conjunto de todo o texto bíblico aponta numa mesma direção. Há uma linha condutora de todo o texto que fascina a qualquer estudioso, a qualquer leitor. Não há como entender como é que uma variedade tão grande de escritores poderia conceber um livro de mensagem única, conquanto os estilos sejam totalmente diferentes, as circunstâncias variadas, as propostas individuais de cada livro pareçam ser absolutamente peculiares. Mas a unidade preservada no livro é algo fantástico, extraordinário. E essa unidade aponta para o seu centro, que é Cristo Jesus. Nós temos, portanto, essa característica, mas a característica mais interessante mencionada nesse texto é o poder desse livro, é o poder das Escrituras. Ao falar especificamente do Evangelho, da mensagem da boa nova da salvação em Cristo, Paulo chega a escrever na carta aos Romanos: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu diria hoje, quase 20 séculos depois das palavras do apóstolo Paulo que mencionei, nós temos a convicção de que as Escrituras demonstram uma ação extraordinária na vida do homem. O poder transformador das Escrituras é algo que fascina. Basta conhecer algumas histórias de pessoas cujas vidas foram totalmente mudadas pelo poder da palavra. Mas vamos de forma mais específica, mais prática, mais cotidiana. O modo como a palavra de Deus fala ao nosso coração é fascinante. Eu sei que você já passou por essa experiência, de em determinada circunstância da vida ir à palavra de Deus e encontrar uma palavra como que escrita especificamente para você, quase como se tivesse sido escrita nessa circunstância específica. Deus nos fala por meio da sua palavra. Deus nos instrui por meio da sua palavra. Deus nos consola por meio da sua palavra. Deus nos alimenta por meio da sua palavra. Deus nos dirige por meio da sua palavra. Deus nos prova e demonstra o seu amor por meio da sua palavra. A verdade é que nem sempre esse tesouro precioso que temos à nossa disposição é bem utilizado por nós. Nem sempre nos apropriamos de tanta preciosidade que está à nossa disposição. Mas eu quero lhe dizer na manhã deste dia que vale a pena experimentar o poder da palavra de Deus e permitir que Deus fale através dela. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo modo maravilhoso como tu usas as Escrituras para falar ao nosso coração. Que cada pessoa que nos assiste nesse instante viva a cada dia a preciosa experiência de ser alcançado por ti, alimentado, dirigido, consolado por ti, através da tua palavra. É essa oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.